Jesus prometeu capacitar cada um dos seus seguidores para ser sua testemunha. Jesus prometeu a cada um dos seus seguidores que ele o capacitaria para serem as suas testemunhas. E o texto de Atos, capítulo 1, é onde ele faz essa promessa. Nós vamos ler a partir do verso 4, que diz o seguinte: comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Coloque a mão no ombro de alguém e diga: que bom que você veio esta noite. É a vontade de Deus para cada crente que me ouve nesta noite ser cheio do seu Espírito Santo. É a vontade de Deus para que cada crente seja cheio do Espírito Santo. Veja, a promessa de Jesus em Atos, capítulo 1 e o versículo 8, foi a sua última e mais importante promessa. Se você continuar lendo, você vai ver que logo em seguida Jesus é levado aos céus, já de imediato. E veja, ele cumpre primeiramente esta promessa no dia de Pentecostes. Os Pentecostes, o Pentecostes iniciou um poderoso movimento missionário no primeiro século. As pessoas estavam reunidas no templo e recebem o poder, recebem a unção de Deus, e elas saem daquele lugar cheio da graça, da unção de Deus, e elas vão impactando as nações. E este impacto alcança a mim e a você. Hoje nós somos alcançados pelo poder do Espírito Santo que começou há muitos anos atrás. Veja, Lucas, o escritor de Atos, ele faz a seguinte declaração, Atos capítulo 2, no primeiro versículo até o 4: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Eu amo isso porque com Deus não tem exceção. Se você está disposto, Ele vai te encher. Se você está com o seu coração aberto, você vai receber da parte de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aí você pode me perguntar: mas o que isso significa? Interessante, Jesus tinha começado a cumprir a sua promessa. Jesus tinha começado a cumprir a sua promessa. Veja,
Alguns dias antes ele tinha dito: ficai em Jerusalém, porque vocês vão receber poder. Ele é levado aos céus, o Espírito Santo vem sobre aquele povo que estavam reunidos, e todos são cheios, todos recebem o poder do Espírito Santo, e a promessa de Deus então começa a se cumprir naqueles dias, começa a alcançar aquelas pessoas. Veja, o poder sobrenatural entra nos discípulos. Uau! O poder sobrenatural entra no coração daqueles homens. Sabe, eu amo essa história porque o capítulo 3 de Atos me mostra um Pedro ousado, cheio de autoridade. Alguém que alguns dias antes tinha negado Jesus, alguém que alguns dias antes tinha dito: eu não conheço, não sei do que vocês estão falando. Agora ele está diante de um sinédrio, correndo o risco de sua cabeça ser cortada, e ele está dizendo: eu o conheço, eu sei quem é, eu tenho autoridade sobre a minha vida, porque ele me deu. Sabe, quando a gente entende a importância do poder de Deus sobre as nossas vidas, faz toda a diferença. Eles foram transformados de dentro para fora. Houve uma metanoia. Metanoia traz a transformação interior para o exterior. Talvez muitos estavam vivendo de uma aparência, mas à medida que eles receberam o poder do Espírito Santo, houve uma transformação interior, houve uma mudança interior, e aquelas pessoas então saem cheio do poder do Espírito Santo, trazendo cura, restaurando, libertando, transformando vidas. Eles foram transformados, tornaram testemunhas poderosas, ungidas pelo Espírito Santo. Sabe, a minha oração nesta noite é para que Atos 1:8 venha sobre a sua vida nesse tempo, para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida neste tempo, para que você saia daqui cheio da graça e da presença de Deus. Destas promessas nós podemos aprender algumas verdades. A primeira verdade que eu quero aprender com você nesta noite é que sobre a promessa de Jesus está o seu poder. Veja, Jesus tem nos dado a tarefa mais importante. Você recebeu da parte de Deus a tarefa mais importante. Diga amém, vai, me ajuda, por favor. Que tarefa é essa? Ser testemunha de Jesus. Ser testemunha de Jesus. Essas testemunhas começaram em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e vai se espalhando, porque a promessa não ficou somente para um local, para uma determinada área geográfica, mas a promessa é que alcançaria as nações, alcançaria o mundo, até os confins do mundo, e chegou a mim e a você. Sabe, humanamente falando, é algo impossível. Há 2000 anos atrás, o homem vem e ele traz uma palavra, ele traz algo que impacta a vida das pessoas. Há mais de 2000 anos depois das suas palavras, humanamente falando, é algo impossível. As teorias mudam, os pensamentos filosóficos mudam. Se não é o poder de Deus, esta palavra havia se perdido na história, não alcançaria
a mim e a você, mas nós podemos hoje ser suas testemunhas, porque fomos alcançados pela sua graça. Aleluia, aleluia. Sabe, eu fico pensando, se os discípulos de Jesus tivesse ideia do que estaria acontecendo, do que estava acontecendo e do que poderia acontecer, do que viria a acontecer após a pregação daqueles homens, eles não tinham ideia. Como eu e você, às vezes a gente fala de Jesus para alguém e a gente não tem ideia do que pode acontecer com aquela pessoa. A gente não tem noção de como aquela pessoa vai reagir, de como aquela pessoa vai levar esta palavra para impactar outras pessoas. Olha a nossa história, olha a sua história. Alguém um dia chegou para você e falou: Jesus te ama e Ele tem poder para mudar a sua história. Sabe, e aí a gente vê pessoas que estavam dentro dos bares, se acabando na cachaça, sendo restaurados. Nós vemos pessoas que estavam com as suas famílias destruídas, vivendo na prostituição, no adultério, cheios de pecados, sendo transformados pelo poder da palavra. Sabe, é isso que o Espírito Santo faz sobre as nossas vidas. É este poder que está neste lugar, é esse poder que está sobre a sua vida. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Deus te chamou para impactar uma geração, para transformar vidas. Sabe, se os discípulos tivessem ideia que 2000 anos depois estaríamos falando das suas histórias, qual seria a postura deles? Aquilo que Deus faz na sua vida é para a eternidade. Humanamente falando, é impossível, é uma tarefa impossível. É por isso que o poder de Deus é sobrenatural, que vai além da nossa capacidade, vai além da nossa natureza humana. Não é você, é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é você, não é a sua autoridade, não é a sua palavra, mas é o poder de Deus sobre a sua vida. Sabe, esta é uma promessa para todos os crentes. Pela autoridade do nome de Jesus, você pode impor as mãos e a pessoa ser curada. Pela autoridade do nome de Jesus, você pode impor as mãos e a pessoa ser transformada, ser liberta. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Sabe, as palavras que nós ouvimos contra são palavras de destruição, de fracassos. Mas há um poder sobre a tua vida, há um poder sobrenatural, e você viverá esse milagre em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Para quem é este poder? Poderíamos perguntar: para quem é este poder? Quem são essas pessoas de quem Jesus está falando? Ele conversou com os discípulos, com os 12 apóstolos. Mas a promessa não ficou somente neles. A promessa não ficou somente neles. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, aleluia, na Judeia e até os confins da terra. Por onde você for, você será minha testemunha. Não são somente para um grupo de pessoas exclusivos,
mas é para aqueles que abrem o seu coração. Aleluia, aleluia. Uma segunda lição que nós podemos aprender é sobre a fonte do poder. Veja, ao descer sobre vós o Espírito Santo, a fonte do poder é o Espírito Santo. Eu vou repetir, a fonte do poder é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo nos fornece capacitação sobrenatural. Sabe, eu não sei se você já teve experiência de estar falando de Jesus para alguém e você termina de conversar e fala: poxa, de onde foi que saíram essas palavras? Como assim? Eu não sei, eu não sabia nem o que estava falando e foi saindo. A fonte do poder é o Espírito Santo. E ele tem um propósito nisso. Qual que é o propósito? O propósito é que nós sejamos suas testemunhas. Você não recebe o poder do Espírito Santo para ficar guardado. Eu costumo dizer o seguinte: todo presente que eu ganho, eu gosto de usar. Eu gosto de usar logo. Uma vez eu comprei algumas coisas e ela disse: mas você já vai usar isso? Eu falei: claro, eu comprei para usar. Sabe, nós recebemos o poder não é para ficar estocado, guardado, escondido. O propósito é que sejamos suas testemunhas. O segundo propósito é que preguemos e ensinemos com poder e autoridade. O terceiro propósito é para que realizemos as suas obras. O quarto propósito é para que o reino de Deus avance. Veja, há um propósito em nossas vidas. Nós seremos testemunhas de Cristo. Vamos pregar, vamos ensinar e vamos fazer com autoridade, com poder. Nós vamos realizar a obra de Jesus. Jesus mesmo disse: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Jesus expulsou demônios. Tem um bando de crente com medo de demônio. Bom, se aparecer um demônio na sua frente, manda ele sair em nome de Jesus. Amém? Vocês estão comigo? Assim que a gente mudou para a igreja, para esse espaço, eu fiz uma oração aqui, falei: Senhor, manda aquelas pessoas que ninguém quer para cá. E a gente estava fechando a igreja, estava o Volney, o Gerson, o pastor Ivani e eu. E a gente fechando a igreja e chegou um desses que ninguém queria. Lembra disso, Volney? Gerson? Mateus, exatamente. Aí aconteceu um rebuliço ali na porta da igreja. Esse moço ficou possesso ali. E assim, a gente começou a orar por ele. E graças a Deus ele foi liberto. Depois ele começou a vir à igreja. Sabe, nós recebemos o poder para usar com autoridade. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a que Ele fez. E eu quero crer nesta noite que Deus está levantando aqui pessoas para transformar a nossa cidade,
Eu estou crendo que nesta noite Deus está levantando homens e mulheres cheios de autoridade, cheios de poder, para impactar esta geração, para trazer cura, para trazer restauração a este lugar. Deus usará você para fazermos o seu reino avançar. Eu estou crendo que Jesus está voltando. Estou crendo que nós estamos vivendo os últimos dias na face desta terra. Tudo o que está acontecendo, alguém disse que se nós vermos as profecias, a única profecia que falta se cumprir é a volta de Jesus. Quais são os sinais dos fins dos tempos? Filhos matando pais, pais matando filhos. Que novidade nós temos nisso? Nações contra nações. Que novidade tem nisso? Sabe, a única profecia que ainda se falta para cumprir é a volta de Jesus, e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Eu creio que esse momento está aproximando. Nós podemos sim gritar: Maranata, vem Jesus. Mas há uma necessidade de avançarmos no reino de Deus. Muitas pessoas estão indo para o inferno. Muitas pessoas estão tirando as suas vidas, acabando com as suas vidas. E eu e você, nós temos o poder que pode paralisar esta história, pode mudar essa história, pode transformar a vida dessa pessoa. Sabe, eu estou crendo que nesta noite o Senhor virá sobre este lugar, o poder do Espírito Santo virá sobre as nossas vidas, e nós sairemos daqui para impactar as gerações, em nome de Jesus. Uma terceira lição que nós podemos aprender é que tem um propósito o poder. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja, o Espírito nos dá poder para obedecermos ao mandamento de Cristo de pregar o Evangelho. Vou repetir. Você recebe poder para ser um pregador do Evangelho de Jesus. Aonde? Jerusalém. A nossa casa, nossa família. Quantos da sua família ainda não conhecem Jesus? Quantos da sua casa ainda não ouviram falar sobre Jesus? Quantas pessoas dentro da sua família ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus? O segundo lugar, Jerusalém, Judeia da nossa vizinhança. O meu condomínio são 128 lotes. Eu tenho contato com 3 vizinhos. O meu pai, que é meu vizinho. A Maria, mas o Nelson, que é da Igreja de Deus do Guará, e o Bispo Gesso. É com vergonha que eu falo isso. Denise e o Samuel, que é aqui da igreja. Pronto. Sabe, foi me dado uma autoridade, foi me dado um poder para pregar dentro da minha vizinhança. A minha pergunta é: o que eu tenho feito? Será que os meus vizinhos sabem que eu sou um
bispo, ordenado pela igreja de Deus? Será que ele sabe que se tiver um enfermo lá, eles podem bater na porta da minha casa e eu orar por eles? Eu recebi poder para isso. E o poder quem me deu foi o próprio Deus. A minha pergunta para você é: será que você está na mesma condição que eu? Não quero que você responda, deixa só eu me expor. Mas eu quero que você pense sobre. Sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O mês de novembro na Igreja de Deus é o mês que nós chamamos ele de mês missionário. É o mês onde nós reunimos as ofertas e colocamos para o cuidado missionário. Mas eu acho que fazer missões é um pouquinho mais do que isso. Nós fomos comissionados pelo Espírito Santo, nós recebemos poder pelo Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Sabe, às vezes nós temos falhados como testemunhas de Cristo. Não resolve eu receber o poder do Espírito Santo se eu não tiver como utilizar. Infelizmente nós temos nos perdido na caminhada. Eu não quero trazer um peso sobre você nesta noite, mas eu quero que você pense sobre a necessidade de fazermos uso deste poder. É muito bom virmos à igreja, cantarmos, poxa, que louvor gostoso. É muito bom erguermos a nossa mão, adorar, é muito bom a gente chorar, abraçar o nosso irmão. Mas recebemos poder para sermos testemunhas de Jesus. Recebemos poder para impactar lá fora, lá no trabalho, lá na minha comunidade, lá na minha vizinhança. Por onde eu passar, eu preciso ser uma testemunha de Jesus, amém? Diga para esse crente que está ao seu lado: por onde você passar, seja testemunha. E uma quarta e última lição: nós aprendemos sobre como e quando podemos receber este poder. Como e quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este poder para testemunhar não vem de uma autoridade humana. Esse poder para testemunhar não vem de uma decisão humana, mas vem do poder descer sobre as nossas vidas. Sabe, tem algo que nós temos que fazer para receber este poder. Eu queria que fosse projetado, por gentileza, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler o versículo 2 e depois o versículo 14. Gálatas 3, versículo de número 2, por gentileza. Respondam, você pode ler comigo, vamos lá? Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Versículo 14, Gálatas 2, 14. Gálatas 3, 14.
Vamos lá, vamos juntos. Cristo fez isto para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. É promessa. É promessa. Como receber? Por meio da fé. Eu creio e eu recebo. É por meio da fé. Eu creio e eu recebo. Ele já prometeu. Ei, se você entender isso, a sua vida será diferente. Se você compreender esta mensagem, a sua vida será diferente. Porque é o poder de Deus sobre você. E é interessante que Jesus nos ensina, Lucas capítulo 11. Olha só que interessante. Lucas capítulo 11, e aí a gente lê do versículo 9 até o 13, que diz o seguinte: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, o que busca encontra, todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. E aí ele faz uma comparação interessante. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Sabe, a boa notícia nesta noite é que o Espírito Santo está disponível a nós. A boa notícia nesta noite é que Ele está pronto a nos atender, a nos alcançar e a nos encher com seu poder, porque é a sua promessa. É a sua promessa. Nós temos vivido uma geração de crentes medíocres. Sabe, eu estou com a Ângela quando ela orou aqui, vai ter cura neste lugar. Porque não somos nós, é Deus agindo neste lugar. Como receber? Primeiro, peça com fé. Nesta noite você tem fé para receber o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Quantos estão com fé para ser cheio do Espírito Santo neste lugar? Em segundo, receba pela fé. E finalmente, fale em fé. O ano está se findando, os desafios são grandes, mas sobre a nossa vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, há uma promessa de Deus. Há um milagre de Deus, aleluia, aleluia. Eu venho nesta noite profetizar que vai haver cura na tua casa. Eu venho nesta noite profetizar que vai haver libertação na tua família. Vai haver transformação de vidas lá no seu lar. Pessoas serão transformadas, pessoas serão curadas, aleluia. E o nome do Senhor será glorificado. Sabe, o seu final de ano será o melhor final de ano, cheio da presença, da unção, da graça de Deus. Às vezes você olha a sua conta bancária e fala: poxa, está faltando dinheiro.
Como vai ser o melhor? Queridos, nós não dependemos de dinheiro para ser felizes. Dependemos da presença de Deus em nossas vidas. Dependemos da graça de Deus em nossas vidas. Eu queria tanto viajar esse final de ano. Não vai dar. Mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Permita que Ele transborde no seu coração, na sua vida. Aleluia. Não fique preso às coisas materiais, aquilo que Deus tem preparado para nós. Olhos não viram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O meu convite nesta noite é para que você venha e receba. Amém? Diga para esse crente que está ao seu lado: receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja batizado com o Espírito Santo de Deus nesta noite. Seja cheio do Espírito Santo de Deus nesta noite. Aleluia, aleluias. Venha e receba. Descerá sobre vós o Espírito Santo. É uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Nós vamos adorar, nós vamos celebrar ao Senhor. Sim, nós vamos ter palavras proféticas. Nós vamos ter palavras de cura, nós vamos ter palavras de poder. E vamos estar cheios do seu Espírito, vamos estar cheios, aleluia, do poder de Deus sobre as nossas vidas. Aleluias. Você pode se colocar em pé nesta hora.